Amém, amados? Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 3. Eu quero dar continuidade naquilo que Deus tem ardido ao meu coração nesses dias, sobre intimidade gera governo, governo gera autoridade ou poder. Quem tem intimidade com algo, o governo daquela situação vem sobre ele. Capítulo 3, versículo 13, fala sobre a obra de Deus, a obra de Jesus, levada avante pelos seus discípulos. Mas antes deles exercerem esse ministério, Jesus chama eles para um relacionamento mais próximo. Marcos capítulo 3, versículo 13 diz o seguinte: leia comigo se você pode. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar. Marcos 3, versículo 13 e 14, leia comigo bem alto 13. E subiu ao monte, e chamou para perto de si, algumas versões, ou para si, os que ele quis, e vieram a ele, o 14, e nomeou 12, para que estivessem com ele, perto dele, e os mandasse pregar, proclamar, e para que tivessem poder, diga, tivessem poder, de curar as enfermidades e expulsar demônios. Aqui você vê uma tríplice chamada: chama para si, dá-lhes autoridade para pregar e expulsar demônios. Você vê que há uma sequência. Muitas pessoas querem ter autoridade, querem ter poder para exercer alguma coisa, para vencer algum obstáculo, para prevalecer sobre a dificuldade, e muitas vezes não consegue prevalecer, porque está faltando o primeiro passo. Se eu perguntar aqui quem gostaria de se livrar daquele infortúnio, daquele problema, todos iam levantar a mão. Quem gostaria de ter poder de dominar aquela circunstância de trevas e prevalecer sobre ela? Todos iam levantar a mão e falar: eu quero esse poder. E muitas vezes poder não é querer. A gente usa muito esse ditado: poder é querer, poder não é querer, querer não é poder. Não, com as coisas de Deus funciona ao contrário. A primeira coisa que você tem que ter antes da autoridade, aqui diz, é você ter o governo. E antes de ter o governo de Deus, você tem que ter intimidade com Ele. Como a gente tem ouvido e confirmou mais uma vez na ministração desses dias em Vinhedo, Deus ele quer trazer o governo dele para a terra, mas o governo da terra tem que ser alinhado com o governo do céu. Ou seja, o céu e a terra têm que andar juntos. Governo fala de domínio, governo fala de território, governo fala de rei, governo fala de poder, fala de soberania, governo fala de ordem, governo fala de leis, governo fala de um sistema ordeiro. O nosso governo do Brasil está sem comando, sem autoridade, ou seja, está perdendo crédito. O governo do Brasil está perdendo crédito para os brasileiros e para as pessoas de fora. Por quê? Não há uma intimidade com aquilo que é certo. Quando você tem intimidade com aquilo que não é certo, você passa a ter um governo de injustiça. A Bíblia diz que quando multiplica os ímpios, prevalece a injustiça. Aquilo que você se submete, põe isso no teu coração, vai ser o teu governo. Aquilo que você inclina vai ser o seu Senhor. É o princípio do Salmo 115, que diz: dos deuses dessa terra, que tem olhos e não veem, tem boca mas não fala, tem ouvido mas não ouve, e torne-se semelhante, olha o princípio, torne-se semelhante a eles quem o adora. Aquilo que você inclina, você vai se tornar. Você se inclina diante de um vício, você vai se tornar um viciado. Você se inclina diante de uma imagem no computador de prostituição, você vai se tornar aquilo. Você se inclina diante de uma religião apóstata, uma religião desviada dos princípios de Deus, você vai se tornar um herege.
Aquilo que eu me inclino, eu me torno servo daquilo lá. É por isso que a intimidade, ela passa por um princípio de inclinar diante de Deus. A inclinação antigamente era física. O judeu, até os muçulmanos, você vê acontecendo isso, eles inclinam 5 vezes ao dia. Você vai ver isso no povo de Israel, na vida de Daniel, por exemplo. Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, ele diz: e propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei da Babilônia. Alguém pergunta, mas é pecado o cristão pular carnaval? É contaminação. É pecado o cristão ouvir música secular? É contaminação. Ah, mas tem umas músicas tão bonitas. Mas da onde veio aquela música? Veio do boteco, veio de uma pessoa que estava com álcool, ou com droga, ou foi inspirado, às vezes num bordel, aquela música. Um espírito de sedução inspirou aquele cidadão para fazer aquela canção que fazia você chorar de fossa ou de decepção. Ah, mas eu gosto daquela canção que aquela cantora canta, mas ela foi criada aonde aquela canção? Fruto de um sexo ilícito, fruto de um desejo promíscuo na mente daquela pessoa. E cristão ouve. Aquilo que você se inclina, você vai se tornar. Aquilo que você se submete vai conduzir a sua vida. Você se submete a um pensamento de rejeição, você vai se tornar uma pessoa rejeitada. Não porque as pessoas querem, mas porque você está se submetendo a esse domínio de rejeição, esse domínio de autocomiseração. Ninguém gosta de mim, ninguém olha para mim, ninguém liga para mim, eu sou assim mesmo, Deus me abandonou. Você está afastando de Deus, você não está indo próximo a Deus. E Jesus, ele chama nós a uma intimidade. Aqui ele chamou para si. Tem versão que diz chamou perto dele, para perto. Quando Deus fez o homem, ele tinha esse propósito. Eu quero que você entenda. Ele fez o homem. Aqui é o estágio original do homem. Quando ele fez o homem para reinar sobre a terra. Mas antes do homem reinar sobre a terra, era para o homem ter intimidade com ele. Todo dia, na viração do dia, Deus se apresentava para Adão. Já dá para imaginar isso? Todos os dias, na viração do dia, Adão se apresentava, porque Deus ia na casa de Adão. A casa de Deus é a eternidade, é o céu. A casa do homem é a terra. Deus vinha do céu para conversar com Adão, a obra-prima da criação. Intimidade. Deus não queria que o homem governasse sem intimidade. Deus não queria que o homem tivesse governo sobre a terra se não tivesse intimidade com Deus, porque Deus sabe o princípio, que quando você tem intimidade com alguém, você se identifica com aquela pessoa. Um pouco daquela pessoa, quase tudo daquela pessoa passa para você. É o princípio que está escrito em Coríntios 15:33. As más companhias corrompem os bons costumes. Traduzindo, diga com quem andas e eu direi quem tu és, ou então quem será. Diga com quem você está afiando a sua vida, a sua cachola. Com quem você está afiando? Com quem você é íntimo, você vai se tornar semelhante. Há casais que moram juntos e não são íntimos. Não tem governo de Deus ali. Tem desgoverno. Há casais que estão próximos, são íntimos, eles são iguais nas decisões. Conseguem viver de uma maneira onde o governo de Deus é estabelecido. Entram em acordo mais fácil. Diga, o primeiro estágio, tudo aberto, reino espiritual aberto. Quando Adão passeava pelo Éden, na mente dos animais vinha a seguinte sugestão: é Adão ou é Deus que vem vindo? Porque a palavra imagem e semelhança significa sombra. O que Deus queria fazer, que quando Adão andasse e Eva andasse pelo jardim, é como se fosse a sombra de Deus pelo jardim. Eu tenho uma palavra profética para você. Deus quer nesses últimos dias que a igreja dele seja a sombra dele aqui na terra. Aonde você pisar, Deus vai estar pisando e vai levar o governo dele para aquele lugar.
Mas para que isso aconteça, você tem que ter intimidade com Deus. Lembra que o primeiro propósito da tua existência é intimidade com Deus. Mas o diabo sugestionou a criação. Ou seja, o reino espiritual era aberto, os céus e a terra eram abertos. Adão via os anjos com a espada do lado, como via os animais. Adão tinha uma visão aberta das coisas espirituais. Adão via a eternidade. Dá para imaginar isso? A intimidade traz revelação, a intimidade traz discernimento, a intimidade traz sensibilidade espiritual. Uma pessoa íntima de Deus, ela também tem mais sensibilidade. Ela não, isso aqui é pecado, estou fora. Isso aqui é um laço do passarinheiro, estou fora. Esse pensamento vai me destruir, está fora. Por que tem pessoas que mesmo servindo a Deus estão presos em grilhões? Porque falta intimidade. Não tem governo na sua vida, porque falta intimidade. Por que tem maridos que não têm o coração da esposa? Porque falta aproximação. Por que tem mulheres que não têm o coração do marido? Porque falta aproximação. Por que tem homens ciumentos, possessivos, mulheres ciumentas, possessivas? Porque falta intimidade. Por que tem mulheres controladoras? Porque falta intimidade, falta segurança. Se você tem intimidade com o Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, você vai aquietar o seu coração, porque o governo dele vai vir sobre a sua vida. Glorifique e exalta o nome do Senhor. Em Romanos 14:17 diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Ou seja, onde o governo de Deus está, a paz predomina. Aonde o governo, o comando de Deus no original, havia paz. Pastor, mas estamos em outra época, nós vamos chegar lá. O plano de Deus ainda continua o mesmo. Diga para alguém, o plano de Deus continua o mesmo. Diga, Deus não tem plano B. O plano dele continua o mesmo. Ele está chamando você para uma intimidade, para uma aproximação. Você não está percebendo? Está tendo desconforto, a tua vida está incomodada, algumas coisas estão desajustadas. O que está acontecendo? É Deus mexendo no teu queijo. É Deus trazendo desconforto para a terra, para ver se a terra se atina para Ele. Diz em Amós capítulo 9: eu vou derramar sede sobre a terra, e fome sobre a terra, não sede de água, nem fome de pão. Eu vou derramar sede da minha presença e da minha palavra. E lá diz: vão de mar a mar buscar minha palavra, e não vão encontrar. Tem lugares que você entra, você não ouve mais a palavra de Deus. Você ouve o que o pastor pensa, o que o pregador pensa, o que ele idealizou. E a seca física está refletindo o que está acontecendo na seca espiritual. A Bíblia diz que o amor de muitos ia esfriar nos últimos tempos. Tem mais gente que ouviu o evangelho fora da igreja do que quem ouve está dentro da igreja. Tem mais pessoas frustradas com a igreja, frustradas com ministérios, decepcionadas com homens, ou então transferindo culpa para os homens, fora da igreja do que dentro. Se todos os desviados, ou frustrados, ou decepcionados, o nome que você quiser dar, abraçasse novamente a intimidade com Deus, não teria prédios na terra que comportaria o povo de Deus. Quem está compreendendo, irmãos? A intimidade traz paz. Se eu sou próximo da Valdenice, eu vou ter intimidade com ela. Antes da intimidade tem aproximação. Como que você vai ser íntimo de Deus, saber o que vai no coração de Deus, conhecer os planos de Deus, conhecer o propósito de Deus para a sua vida, se você não aproxima dele e da sua santa palavra? E tem uma palavra para você também. Quando você está fora do propósito de Deus, vai aparecer pessoas fora do propósito de Deus para ajudar você. Vou repetir. Quando você está fora do propósito de Deus, pessoas fora do propósito de Deus vão cercar o seu caminho e vão afastar você cada vez mais. Mas também tem outra palavra para você. Quando você está no propósito de Deus, Deus vai levantar pessoas com o propósito de Deus no coração e vai te ajudar a conhecer mais a Deus. Glorifique e exalta o nome do Senhor. Amado, os iguais se atraem, não é os diferentes. Pode ver, você casou com uma pessoa que tem um reflexo da sua vida. Você tem a pessoa do teu quilates. Aliás, você tem a pessoa que merece.
Mas eu casei com a Valdenice e ela é minha colheita. E eu sou a colheita dela. Eu sou a resposta para ela e ela é a resposta para mim. Até o fim. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Ô pastor, acho que eu casei errado. Chega diante do altar agora com intimidade com Deus e paga o preço. Diga: intimidade gerava governo. Diga: governo gerava autoridade. Adão colocou o nome nos animais. Adão governou a terra. Um período, no seu tempo, mas ele governou. Ele tinha domínio. Ele chamava os animais pelo nome. Ele conhecia as coisas. Ele olhava o reino espiritual. Diga: intimidade gera revelação. Mas o homem pecou. Passou o governo para Satanás. O diabo não tomou da mão do homem. Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4 declara que Satanás ofereceu os reinos para Jesus. Ele diz: os reinos do mundo foi me dado. Se você me adorar, ou seja, se você se inclinar diante de mim, se você tiver intimidade comigo, eu dou o reino da terra para você. Jesus diz: eu já tenho intimidade com o Pai, somente a Ele adorarás e a Ele prestarás culto. Que Jesus estava dizendo: eu tenho intimidade com o meu Criador e Ele me dá governo nessa terra. E o homem passou a perder o comando. Esse período aqui o homem ficou sem comando, sem intimidade com Deus. As trevas prevaleceram. A morte, assassinatos, estupros, violência. A Bíblia mostra isso. Você olha a Bíblia Sagrada que Deus buscou Adão. No capítulo 5 ele acha Enoque. No capítulo 5 ele foi achando alguns para ter intimidade. O plano dele continuou, não parou. Diga assim: graças a Deus, o seu plano continua em pé. Levante a sua mão e diga: me acha hoje aqui, Senhor. Me acha hoje aqui íntimo seu, Senhor. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Ele acha Enoque no capítulo 5 versículo 20 a seguir. Ele declara: e andou Enoque com Deus. O que é andar com Deus? Intimidade, proximidade. E Enoque andou tanto com Deus que a Bíblia diz: e não achou mais Enoque, foi transladado para não ver a morte. É como se Deus falasse: Enoque, o papo está tão bom, rapaz, eu venho na sua casa todo dia, eu converso contigo, mas eu quero que você conheça a minha casa. Sobe cá, Enoque, vem conversar comigo, vem ter intimidade comigo, vem conhecer os meus mistérios, vem conhecer os meus tesouros, venha conhecer o meu coração. Deus está procurando uma igreja de intimidade com Ele. As igrejas querem o governo, querem o poder, mas não querem ter intimidade com Deus. Alguns até conseguem por um tempo um poder, conseguem por um tempo um governo, mas não se estabelece, porque não foi estabelecido na intimidade. Enoque foi transladado. No capítulo 6 você vê outra pessoa que Deus procura. Ele achou, diz assim: e achou Noé graça aos olhos de Deus. Noé achou graça. Irmão, diga: se Noé achou graça aos olhos de Deus. E diz a Bíblia que Noé foi livre do dilúvio, ele e a família dele toda. Ou seja, Noé teve intimidade com Deus, e Deus revelou o que ia acontecer no futuro. Ei, você quer saber o que vai acontecer no teu futuro? Começa a ter intimidade com Deus, e você vai ter segurança de saber que o teu amanhã está na mão do teu Deus, e a tua vida está na mão do teu Deus, e os dias serão abençoados. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Aí no capítulo 12 ele acha mais um homem. O plano dele continuou. Ele acha Abraão. Talvez ele procurou vários homens, mas ele achou Abraão. E Abraão foi tão íntimo com Deus, que quando ele pediu algo que valia para Abraão, Abraão não tosquenejou, Abraão ofereceu. Abraão se entregou. Intimidade fala de entrega. Não é só aquela entrega do corpo a corpo da mulher e do marido, não. É entrega de alma. Não é só entrega de contato físico, não. É uma entrega de pensamentos, de projetos. Deus não quer que você apenas participe de uma igreja, ou que seja membro de uma igreja, ou que participe de uma ceia religiosa, não. Ele quer que você seja íntimo dele todos os dias. Aquela banqueta representa o teu coração, aquela banqueta representa a tua vontade.
Jesus passou por isso, mas ele aprendeu a ter intimidade com o Pai desde pequeno. Diz a Bíblia que quando ele foi tentado, ele quase declarou que não queria. Senhor, faça, não tem outro jeito, Senhor, está muito difícil, Senhor, a cruz não, eu vou sofrer, eu vou separar do Senhor. Mas diz a Bíblia que ele se apresentou e diz: eis aqui, Senhor, o meu corpo vai oferecer ao Senhor, faça a sua vontade, não a minha vontade. Diga-se: o governo de Deus é estabelecido em quem tem intimidade com Ele. A paz de Deus vem numa casa que tem intimidade com Ele. Ah, pastor, mas a metade da minha família não conhece o Senhor. Tudo bem, você representa o governo de Deus. Você pode estar caindo do lado as coisas, mas você tem que ter paz. Pode estar tendo turbulência para tudo quanto é lado, mas você que tem intimidade com Deus, você vai ter alegria. Pode estar acontecendo tragédias terríveis no mundo, pode estar falindo muitas coisas, mas a tua falência com Deus não vai acontecer, porque você é íntimo com Ele. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Salmo 46, ainda que os montes se levante, ainda que o mar ruja, ainda que há sarças e espinho, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus ajudará ao romper da manhã. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Aquele que habita debaixo da sombra do esconderijo do Altíssimo descansará. Fala de intimidade, fala de lugar seguro. Foi cantado aqui que eu ser a sua morada. Não foi cantado isso no cântico? E depois a Thalita não cantou outro sobre habitação, né? Que habita, não é isso? Não fala de habitação? Como é que é? Não entendi. É a mesma. Diga assim: Deus quer que eu habite nele e ele habite em mim. Diga assim: Deus é a minha morada e eu sou a morada dele. Você tem que entender que você está tão íntimo dele, que você vai ouvir as batidas do coração dele. A pessoa, quando é íntima a outra pessoa, mesmo antes de falar, você já sabe o que a pessoa está pensando. Eu acho tão bonito casais que são tão íntimos, que ele conhece a outra pessoa mesmo. Se você tem muita desavença com o seu parceiro, a sua parceira, é sinal que você não tem intimidade. Porque se você tivesse intimidade, você saberia até como conversar, você saberia o que agradava a pessoa, e você saberia como chegar na pessoa. Intimidade dá sabedoria para você lidar com a pessoa. Você se torna tão próximo da pessoa que você sabe que esse tipo de palavra não vai agradar, você não fala. O tipo de comportamento você não vai fazer, porque você sabe que não gosta, porque você já conversou com ela sobre isso. Casais estão brigando porque falta intimidade, falta proximidade. Pode até ter um coito, mas não tem intimidade mental. Pode até ter o prazer momentâneo, pode até dividir as contas, mas não tem proximidade. Não vai ter governo, não vai ter reino dos céus. Quem está compreendendo, diga amém, irmãos. O segundo estágio, o homem perdeu isso. O homem perdeu essa intimidade. O pecado dominou o homem. Aonde era o governo de Deus, passou o governo das trevas. Aonde Deus ministrava as revelações, começou a vir o homem viver pelo instinto dele, dominado pelo desejo carnal. Diga-se: mas graças a Deus, que Deus continuou com o plano original. Vindo Jesus, glorifica o nome do Senhor. Vindo Jesus, nascido de mulher, debaixo da lei, o segundo Adão, Jesus, vem implantar de novo o reino dos céus. Vem trazer de volta o meio que você pode ter intimidade com Deus. Vem trazer de volta a reconciliação. Em 2 Coríntios capítulo 5, 19 diz que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando o mundo consigo mesmo, ou seja, trazendo o homem próximo dele. Deus deu o primeiro passo para essa intimidade. Dá o teu passo agora em direção a Ele, e Ele vai revelar coisas grandes para você. Glorifique e exalta o nome do Senhor. Amós 3:7 declara: Deus não vai fazer nada aqui na terra sem avisar os seus profetas. E quem é profeta? Diz lá em Êxodo: aquele que é profeta, eu falarei com ele em visões, em sonhos, em discernimentos. Tem pessoas que não têm mais visões, não tem mais discernimento, não tem mais revelação. Por quê? Não tem intimidade.
não tem intimidade. Diz a Bíblia que Deus procura os fiéis da terra. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando os fiéis da terra. Fiel significa alguém disponível para Ele. Como me chama a atenção a vida desse personagem que eu vou te mostrar aqui. Olha aqui, no capítulo 4 de Atos, no versículo 13. A igreja primitiva acontece, Deus prospera poderosamente, e de repente Pedro começa a pregar, Pedro começa a ministrar a palavra, e 3.000 pessoas convertem, depois mais 5.000 pessoas convertem, se batizam, e as autoridades ficam pasmas. Havia um coxo de 38 anos na escada do templo. Pedro o levanta, o que eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E as autoridades começaram a questionar Pedro, e Pedro é chamado para o Sinédrio. Sinédrio era uma reunião de 70 homens mais ilustres de Israel, religioso, e eles determinavam o que era certo e o que era errado. Então era como se fosse um censor. Chamaram Pedro e os apóstolos para eles falar o que tinha acontecido. Eles queriam punir Pedro. E Pedro, um pescador, começa a falar. Ele começa a falar desde o início, que Jesus veio, que ele foi crucificado, e ele começa a ministrar com autoridade. E o interessante é que chega num certo determinado ponto do discurso, que ele para, e os homens falam uma coisa muito interessante. Olha o capítulo 4, por favor, e no versículo 13, leia comigo. Então eles vendo, leia comigo. Então eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens de 100 letras, homens simples, indoutos, se maravilharam. Por quê? Tinham conhecimento, leia forte, mais forte, tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Ou seja, a autoridade da terra reconheceu que eles estavam falando com a autoridade superior a deles. Ou seja, o governo da terra vai submeter ao governo do céu quando tiver homens e mulheres, jovens e crianças, velhos, que tiverem intimidade com Deus. Você vai chegar no lugar, Deus vai te dar ousadia. As pessoas vão reconhecer que a sabedoria não é fruto da tua mente, é fruto da tua intimidade com Deus. Que a autoridade que você ora não é a autoridade que você gerou, é uma autoridade vinda do céu. Eu derramarei poder sobre a tua vida, eu derramarei o meu espírito sobre a tua vida, e aquilo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Nota que esses homens simples, eles foram reconhecidos com alguém que teve com Jesus. Engraçado, quando você passa muito tempo com uma pessoa, e você começa a ser mais próximo da pessoa, você pega alguns trejeitos daquela pessoa. Você conversa muito com uma pessoa, fala assim, como assim? Tem uma palavra que sempre falam, esqueci agora, tipo assim. Você conhece uma pessoa e começa a trabalhar, tipo assim, tipo assim, tipo assim, daqui a pouco você está falando tipo assim. Quem está compreendendo? Diga assim, aquilo que eu me identifico, eu me torno. Deus quer que você se torne reprodutor de Cristo aqui na terra. Deus quer que você se torne a sombra dele aqui na terra. Deus quer que eu e você, aonde quer que nós venhamos aí, as pessoas reconheçam a presença de Jesus no nosso andar, no nosso falar, no nosso ministrar. Glorifique e exalta o nome do Senhor. Deus quer que a minha casa seja um espelho dele, que as pessoas passem na rua e digam, aí mora uma casa abençoada, aí mora uma família ajustada, aí mora uma família que reflete a presença de Deus. Deus quer que as pessoas passem lá fora e não olhem para a igreja e digam, lá um monte de tranqueira, tá vendo? Todo mercenário, povo, isso é povinho. Não, eles vão passar e vão reconhecer, ali tem um povo ajustado na presença de Deus. Ali tem um povo que tem intimidade com Deus. Quem está compreendendo, irmãos? Intimidade tem um preço. E quando eu olho esses homens aqui, diz no versículo 12 que Pedro chega ao ponto de dizer, olha, e nenhum outra salvação em cima do céu ou debaixo da terra, a qual devamos ser salvos. E o povo admira, como esse homem descobriu isso? Intimidade aos pés de Cristo.
Dá uma olhada Maria e Marta para você ver. Marta estava muito preocupada com os afazeres. Diz a Bíblia que Jesus declarou para Marta: Marta, você está distraída com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, que não vai ser tirada. E qual era a melhor parte? Aos pés de Jesus. Maria estava aos pés de Jesus. Por isso que ela antecipou a morte de Jesus e quebrou o vaso de azeite na cabeça de Jesus, não é? Derramou o azeite nos pés de Jesus. E Judas, que não era íntimo de Jesus, estava perto, mas não era íntimo. Parece muitas famílias, está perto, mas não é íntimo. Parece muitos cristãos, está perto na igreja, mas não é íntimo no altar. Está perto da comunhão da família, mas não está próximo, não está tão íntimo. Aí Judas diz assim: por que gastar tanto dinheiro? Poderia vender e dar aos pobres. Porque estava interessado em roubar a bolsa das ofertas. Aí Jesus olha para Judas e diz: Judas, os pobres vocês sempre vão ter, mas eu vou ser tirado de vocês. E ela me ungiu na preparação do meu enterro. Ou seja, aquela mulher que tinha intimidade com Jesus, de relacionamento, de ouvir a palavra de Jesus próximo do coração dele, ela antecipou o que os discípulos deveriam antecipar. Os discípulos não entenderam o que ia acontecer, mas Maria entendeu e derramou azeite precioso sobre Jesus. Diga assim: intimidade com Jesus traz revelações futuras. Quer um outro exemplo? Qual foi o discípulo mais íntimo de Jesus? Qual foi? Era o caçula, o mais novo. Diz a Bíblia que ele encostava a cabeça no peito de Jesus. Diz a Bíblia que quando Jesus declarou: alguém vai me trair, o Pedrão perguntou: pergunta para ele. Ou seja, ele estava dizendo: João, pergunta para ele. Nem Pedro era tão íntimo como João. Aí João chega perto de Jesus, põe a cabecinha do lado assim. E quem é que teve a revelação do Apocalipse dos últimos dias? Quem é que teve a revelação na ilha de Patmos? Quem é que prevaleceu sobre a prisão? Quem é que declarou o que vai acontecer, as trombetas, os cálices, as taças? Quem é que declarou que a besta vai ser lançada no lago de fogo e enxofre? Quem é que declarou que o homem vai ser peneirado nessa terra como nunca foi? Quem é que declarou que viu uma grande multidão com palmas na mão, subindo e glorificando o Senhor? Quem é que declarou que o Senhor vai reinar no reino milenar nessa terra? Quem é que declarou que o reino vai ser transformado novamente e o Todo-Poderoso vai reinar para sempre? Foi João. Quem tem intimidade com Deus tem revelações de Deus. O teu filho não vai te enganar porque você tem revelação de Deus. O teu lar não vai ser atacado de maneira surpresa para você, não. Você está atento. O laço do passarinheiro não vai te pegar porque você tem intimidade com o Senhor. E o Senhor livra você do laço do passarinheiro. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Nos negócios você não vai ser passado para trás, porque quem tem intimidade com Deus recebe o governo de Deus até nos negócios. Intimidade gera governo. Jesus veio trazer o governo de volta. Ele diz: e chamou para si. Ele está dizendo: eu quero trazer de volta esse princípio. Eu quero que você veja como Adão via no início, antes do pecado. Eu quero que você me relacione comigo como esse casal relacionava. Na viração do dia, o Todo-Poderoso chegava. Dá uma olhada na vida de Abraão para você ver, no capítulo 17. Não precisa olhar agora, você marque. Diz a Bíblia que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Diz a Bíblia que Deus ia derramar fogo no capítulo 19, ia acabar com Sodoma e Gomorra. O que Deus fez? Mandou anjos, e Ele próprio foi. E a Bíblia diz que os dois anjos estavam lá em Sodoma e Gomorra, e o Senhor estava na casa de Abraão. Note isso, o Senhor estava na casa de Abraão. E ele diz assim: ocultarei eu alguma coisa a Abraão? Note, o Todo-Poderoso, o dono de tudo, ele chega ao ponto e fala: eu não posso ocultar a Abraão, meu amigo. O amigo não oculta nada para o outro amigo. Quem está compreendendo? Tem marido que tem segredo com mulher, tem mulher que tem segredo com marido, tem filho que tem segredo com pai, pai segredo com filho, irmão com segredo com irmão. Amado, o ser humano quando é íntimo tem tudo aberto. É igual o pastor falou assim, ele falou, achei interessante. Alguém perguntou assim: o que você está pensando? Nada. Que nada? Alguém pode pensar nada? Estou fazendo nada, pensando nada, nada. E concentrado.
Você está concentrado no nada. Ele até brincou: eu estou me treinando igual Deus, que do nada fez tudo. Tem gente que ainda dá uma charada ainda. Não fala assim: a minha cabeça está meio voando, está vindo uns pensamentos aqui. Fala. Se você é íntimo, você fala. Mas se você não for íntimo, cuidado. Você vai falar, você vai estragar. Porque o íntimo vai entender. Quem está compreendendo? Quem está entendendo? Diga assim: o Deus Todo-Poderoso não ocultou a Abraão que ia fazer Sodoma e Gomorra ia ser destruída. Note, um Todo-Poderoso chega para o homem e fala: escuta, eu tenho que te contar o que vai acontecer. Eu estava lendo, irmãos, lá em Jó, 70 perguntas Deus faz para Jó. Ele não respondeu uma palavra que Jó perguntou. Tudo que Jó perguntou, Deus não respondeu. Não pensa que Deus vai responder as suas perguntinhas. Deus é Deus e pronto, acabou. Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu? Por que não você? Você é menor que o ser humano, que os outros? Você é melhor? Porque eu encontrei uma mulher que eu fui no Ceasa, fomos fazer feira no Ceasa e comer um pastel. Eu faço isso de vez em quando, eu gosto. Menos cansado. A minha loira falou assim: vamos no Ceasa hoje? Eu olhei para o olho verde dela assim: vamos. Eu fui. Foi meu sogro junto. Aleluia pelo meu sogro. Glória a Deus pelo meu sogro. Foi ele junto comigo. Eu estou aqui mesmo, vamos lá. Aí andando lá, sentamos para comer um pastel. A Valdice foi ver a orquídea. Eu e meu sogro comendo um pastel e garapa, batendo um papo. De repente uma mulher estava do lado. Eu tinha que colocar o pastel no lugar. Eu falei: põe aqui na mesa. Ela estava com uma peruquinha, uma senhora. Conversando com ela, eu falei assim: entro no assunto. Deus foi dando liberdade. Eu fui aproximando dela. Porque você tem que aproximar da pessoa, para você conhecer a pessoa. Como é que você vai conhecer a pessoa e não aproxima? Tem gente julgando pessoas dentro da igreja. Aquela pessoa é muito antipática, aquela pessoa é isso, aquilo. Aproxima da pessoa. Talvez tenha uma cara de sei lá do que, mas o coração é mole. Eu lembro uma vez que a irmã da Patrícia, a irmã da Thalita, a Patrícia, falou assim: pastor, eu tinha medo do senhor. Foi aproximar mais um pouquinho, você vai ver que eu não vou morder. Aí eu conversando com a senhora, ela falou assim: eu tirei o seio, eu estou tomando quimioterapia, eu perdi o cabelo, eu fiquei muito decepcionada, fiquei triste. Ela com a netinha comendo pastel. Eu falei assim: a gente come muita fritura, né? O papo começou assim: eu não posso comer fritura. Eu falei: por que você não pode comer fritura? É algum tratamento que você está fazendo? Aí ela foi abrindo o coração, foi falando: eu estou sendo acometida de câncer, estou sendo tratada, eu não poderia comer gordura, mas um pastelzinho não vai fazer mal nenhum. Eu quero comer um pastel com a minha neta. Conversando com ela, com meu sogro, ela foi abrindo o coração. Identifiquei o reino de Deus para ela, falei alguma coisa, ela saiu, você viu o olhinho dela merejando. As pessoas querem aproximação, meu irmão. Quem está compreendendo? Quem está compreendendo, diga amém. Aproxima das pessoas, esforça. Não dá para aproximar de todos, mas aproxima daqueles que estão ao seu alcance. E deixa as pessoas aproximar também. Porque tem gente que é um porco espinho. O porco espinho deixa de abraçar. Eu tenho um irmão que uma vez eu fui discutir com ele. Eu falei: escuta, eu preciso tratar contigo. Sabe quem foi para mim? Me falou de tudo quanto é nome. Eu peguei e falei para ele: escuta, você é igual um porco espinho. A hora que você tirar todos os espinhos, ficar bem peladinho, aí eu vou te abraçar. Para nós terminarmos e passarmos para a ceia. João capítulo 6, 53 e 54, ele fala uma coisa de intimidade mais forte. Ele usa até uma hipérbole. Hipérbole é uma linguagem exagerada. O que é uma linguagem exagerada? Eu dei o meu sangue naquela empresa. Não, é exagero. Eu estou morto de fome. Quem já falou isso? Está falando isso agora. Você não está morto de fome. Isso aí é um exagero de linguagem. Furou meus olhos, já viu? Está furando meu olho. É hipérbole, é um exagero de linguagem. Jesus, ele usa essa expressão aqui quando ele diz: aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não tem parte em mim. Aquele que comer da minha carne, beber do meu sangue, tem a vida eterna. O que ele está dizendo? Intimidade com ele. Quando você come um alimento, o alimento não torna você, sim ou não? Aquele alimento torna você. Você é o que você come. Diga para o Deus: você é o que você come.
Você é um Burger King, um potato, você é uma Pizza Hut, você é um cachorro quente, você é um hambúrguer, você é um BK picanha, você é aquela marmita de salitre que você come, aquele guaraná que você mama, você é a Coca-Cola. Diga assim: eu sou o que eu como. Quem está compreendendo? Quando você se alimenta de Jesus espiritualmente falando, Ele torna você, ou seja, Ele vem sobre você, Ele habita em você, Ele vai começar a amar através de você, Ele vai começar a pensar através de você, os pensamentos dEle vai ser os teus pensamentos, o plano dEle vai ser os teus planos, e aonde você agir, vai ser como se fosse Jesus agindo. É a palavra que eles colocaram no final, que Jesus faria. Mas para você chegar a esse ponto, eu chegar a esse ponto, eu tenho que ter intimidade com Ele. Como é bonito você ver um casal íntimo, porque a intimidade não tem jeito de esconder, meu irmão, não tem jeito. Quando o casal é íntimo, em público eles estão demonstrando, não agarrando, não é isso não. Não é ficar igual tem casal que arranca o pescoço um do outro em público, não funciona assim não. Intimidade, o jeito de conversar, o jeito de lidar um com o outro, o jeito de olhar um para o outro, o modo de caminhar. Você vê que tem intimidade, você vê que não é fachada, você vê que não está fazendo para os ingleses ver, não, vê porque é real, eles são íntimos. Eu olho para a irmã Olinda aqui, eu lembro do Olinto, separado, sei que machuca o coraçãozinho dela, mas é algo especial. Mais de 50 anos casados, os dois juntos, mãozinha dada para a igreja assim. Vem cá, vamos fazer caminha, vem cá. Com irmã não pode, é incesto. Os dois indo para a igreja, não dá. Sabe, esse gesto. Isso aqui é proximidade. A proximidade vai dar liberdade para a intimidade. E a intimidade vai gerar benefícios, governo. Quem está compreendendo, diga amém. Deus tem ardido essa mensagem no meu coração, meu irmão. Deus quer íntimos, Deus não tem favoritos. Diga assim: Deus não tem favoritos, Deus tem íntimos. A intimidade do Senhor para quem o teme, 24:14 de Salmo. A intimidade de Deus, o mistério de Deus é para quem o teme. E Ele fará o segredo da sua aliança. Eu quero descobrir o coração do meu Pai, então eu vou fazer de tudo para aproximar dEle. Ou seja, vou buscá-lo, vou fechar a porta do meu quarto e falar com Ele. Mateus capítulo 6 diz: quando orar, entra no teu quarto e ora desse jeito e fecha a porta. E os discípulos perguntam: nos ensina a orar. Ou seja, nos ensina a ter intimidade com o Pai. Na maneira que nós falarmos com Ele, haja uma intimidade, haja uma reciprocidade. Eles poderiam ter perguntado: nos ensina a fazer milagre, eu quero aprender a andar sobre as águas, eu quero fazer multiplicar os pães. Não, eles perguntaram: nos ensinas a orar. Se você pudesse pedir para Jesus alguma coisa, você ia pedir que aprendesse a orar? Eu duvido que você ia pedir. Você ia pedir: me dá uma casa nova, Senhor, eu quero um carrão, eu quero que essa enfermidade saia do meu corpo, eu quero meu filho salvo, eu quero um milagre sobrenatural na minha vida financeira. Os discípulos não pediram isso. Ele nos ensina a orar, nos ensina a ter intimidade com o Pai, igual o Senhor tem. Eles viram Jesus tendo intimidade, eles viram Jesus saindo à parte para falar com Deus. Eu lhe pergunto: você separa um tempo e um lugar para Deus? Você separa? Não. Lembra de Deus quando vai vindo para a igreja às vezes. Quem está compreendendo, diga amém, irmãos. Intimidade com Deus não é isso aqui não. Isso aqui você está sendo ministrado, ensinado. Intimidade com Deus não é a música cantada não, irmãos. É um processo aquilo ali, de aproximação. Intimidade com Deus é a tua vida diária. Quem está compreendendo? Pode, vamos ficar de pé, vamos falar com Deus. Pode subir aqui, amados. Tu é digno, Senhor. Digno, Senhor. Fique de pé, fale com Ele. Conversa com Ele.